A quarta atitude do amor é humildade. Eu estou convencido que o segredo do sucesso ministerial é a humildade. Deus odeia o orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso. Imagina você exercer um ministério, seja onde for, onde a pessoa mais influente, mais poderosa da cidade está se opondo a você. Agora, imagina exercer a obra de Deus, onde o Deus da obra se opõe a você. É impossível. No texto de 1 Coríntios, o texto diz assim: o amor não se vangloria, nem se ensoberbece. O orgulho é repelente de influência. Deus odeia o orgulhoso e as pessoas também. Ninguém suporta uma pessoa marrenta. Ninguém suporta e jamais aceita ser influenciado por uma pessoa em si mesmada, cheia de si, orgulhosa. E humildade não significa autocomiseração, autodepreciação. Humildade é ser autêntico. É ser uma pessoa sem pretensão, sem o orgulho, sem a arrogância, a soberba, se considerar mais do que é. Também não é se considerar menos, né? Então a gente vai ler no Pentateuco, era Moisés, o homem mais manso e humilde da face da terra. Quem escreveu, né? Então a gente tem que ter noção de que humildade é saber exatamente quem você é em Deus. Paulo falou: tenho trabalhado mais do que todos vós. Não eu, mas a graça de Cristo em mim. Isso não é orgulho, isso é autenticidade, é certeza, é verdade. É o que de fato é. Mas nós precisamos trabalhar a questão da humildade, da dependência, da consciência de que não eu, mas a graça, de fato, a graça de Cristo em mim. A humildade é o solo fértil na qual a graça de Deus produz fruto. Tem um livro do Andrew Drummond chamado Humildade é a Beleza da Santidade. E ele tem um pequeno prefácio e ele diz assim: o orgulho é a raiz de todo pecado e mal. A porta, o nascimento, a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso. Já a humildade é o solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir fruto abundante. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. E a verdade é essa: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. A humildade precisa lançar a semente, ou não haverá colheitas nos céus. Você tem agido com humildade? Eu estou aqui nessa situação, dando esse treinamento para vocês, com a graça de Deus, viajando o país inteiro, formando missionário no Brasil inteiro, coisa que eu sonhei a vida inteira. Você sabe como é que eu ganhei esse emprego? Por causa de um livro que eu não li. Estava conversando com o pastor Samuel Mouta, e falava disso, falava tal, citou esse livro, li, citou aquele livro, li, fiz um pequeno debate sobre alguns argumentos com algumas pessoas chaves ali, fui relativamente bem, tal, estava alcançando ali, né, um determinado respeito naquele assunto. De repente o pastor Samuel chega para mim e falou assim: obviamente você já leu o livro Evangelismo na Igreja Primitiva, né? Falei: caramba, e agora? Obviamente pega, né? Se é obviamente, é porque deve ser a coisa mais básica do mundo. Não, eu não li esse livro, não. Você não leu o livro Evangelismo na Igreja Primitiva? É a coisa mais básica que existe. Falei: caramba. É como se ele praticamente estivesse chamando eu de idiota. Você é um imbecil mesmo, você não leu esse livro. E a tentação, né? Mas a integridade falou: vou até anotar aqui, não conheço esse livro, infelizmente, nunca ouvi falar. Então ele virou para mim e falou assim: tá contratado. Tá contratado por causa de um livro que eu não li. Você tem noção? Eu li dezenas e dezenas de livros na minha vida, mas o livro que me deu esse emprego é o livro que eu não li. Eu falei para ele: eu vou comprar esse livro, vou pendurar na parede e nunca mais vou ler esse livro, como gratidão ao livro que eu não li e que me deu um emprego. E ele me disse por quê. Trabalhou com algumas pessoas e todo livro que ele falava, o cara falava: eu li, com certeza já li. Ixi, ele citava, não sei o quê. E ele sabia que não. Pegava um livro de 600 páginas, eu li ontem. Ninguém suporta isso. Não manifesta a favor de você. Às vezes o cara se ensoberbecendo para querer passar uma imagem, ele está jogando uma imagem contrária.
Nós somos chamados para manifestar a característica de Cristo, que foi obediente, se humilhou e foi obediente até a morte. E aqui entra uma questão. Porque a gente acha, né, como diz o ditado popular, os humilhados serão exaltados. Eu digo o ditado popular porque isso não é versículo bíblico. A Bíblia fala humilhai-vos, não humilhados. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e no tempo certo Ele vos exalta. Humilhai-vos. Você que se humilha. O texto diz que Jesus se humilhou. Porque um cara meramente humilhado não é um cara humilde, pode ser um orgulhoso fracassado. Então eu vou visitar o fulano de tal, ele tem uma BMW. Se eu me sinto humilhado porque eu tenho uma Brasília e o cara tem uma BMW, eu não sou humilde. Eu sou só um orgulhoso pobre. Significa que se eu tivesse a BMW e encontrasse um cara com a Brasília, eu ia sentir orgulho em relação àquela pessoa. Se eu tenho uma igreja e eu tenho lá 50 pessoas na minha igreja, e encontro um cara que tem 5.000 e me sinto humilhado, eu não sou humilde. Eu só sou um pastor orgulhoso, fracassado, que queria ter 5.000 e se sente inferior por ter 50. Então, se eu tivesse 5.000, eu ia achar que eu sou um cara de sucesso e você que tem 50 é um fracassado. Isso não é humildade, isso é orgulho. Orgulho travestido. E o que mais tem é gente sem sucesso, orgulhosa. E às vezes tem até orgulho do próprio fracasso, o que é pior ainda. Então a Bíblia fala que nós não apenas temos que ser humildes, mas nós temos que se humilhar. Se colocar no lugar de dependência, se quebrantar. Depois daquele ministério que eu te disse, que eu fiz tudo que Deus pediu, mas não fiz como Deus pediu, e no meu período sabático, então eu fui, certa vez, orando ali, ouvindo uma música da Bethel Church, Where you go, I go, Where you pray, I pray, Where you say, I say. Onde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor orar, eu oro. O que o Senhor falar, eu falo. E vem no meu coração, você fala o que eu falaria? Você ora o que eu oro? Oro. Você sabe que eu oro. Larguei a faculdade de engenharia para ser pastor. Eu abandono as coisas e vou para onde o Senhor me mandar. Que bom. Então liga para todo mundo que te ofendeu, que te caluniou e pede perdão. O quê? Pede perdão. Mas eles falaram que eu era um monte de coisa que eu não era. Com certeza. Mas você vai lá e vai pedir perdão. Porque como você reagiu, Matheus? Como que eu reagi quando o cara falou que eu era um satanista, enviado, não sei o quê? Você agiu como eu agi? Quando eu fui caluniado, humilhado na cruz, você falou no alto do seu sofrimento, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Não, você não falou isso, né? Você falou um monte de abobrinha, né? Você reagiu mal pra caramba, né? Então você, naquela oportunidade, não agiu como eu te comissionei para ser. Você não me representou. Você representou a si mesmo. Pede perdão. E Deus começou a colocar no meu coração várias pessoas. 53, cara. Eu fiz uma lista de 53 pessoas que me difamou, caluniou, humilhou minha família. E que não pedindo perdão porque eles acharam que eu era isso ou aquilo. Não, pedindo perdão pela maneira como eu agi. E foi talvez a maior humilhação da minha vida. O maior quebrantamento que eu passei. E pior, você acha que você vai ligar para essas pessoas e elas vão falar que bom, não, uma boa parte falou assim, sabia que você ia pedir perdão, moleque. O cara falou uma atrocidade minha e eu reagi mais ou menos, sabia, você não é ninguém mesmo. Outros, não, você nem devia estar me ligando, mas não é a questão. A questão é que eu fui quebrantado pelo poder de Deus. Que eu me coloquei no meu lugar de não ser nada, de não merecer nada. E de reconhecer todo dia que eu sou dependente da graça e do amor de Deus. Porque quando você se coloca nesse lugar, você se torna invencível, imparável, mais do que vencedor. E eu me quebrantei. A quinta atitude, o texto diz, o amor não se porta inconvenientemente, é cortesia. Sabe qual que é o significado de cavalheiro?
É um homem de boas ações e sentimentos nobres, que sempre age de forma suave. É o oposto do meu. O amor não age de maneira inconveniente. O cara falou, não age de maneira inconveniente. É cortês, é um cavalheiro. Será que isso traz resultado para o nosso ministério? Será que isso é bíblico em primeiro lugar? Mateus capítulo 12, citando o profeta, o texto diz assim no versículo 18: Vejam meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará com que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo mundo. Olha a maneira como Jesus se conduzia, sem gritaria, sem estardalhaço, não pisando na cana quebrada, e mais de aquelas caninhas tudo quebradas, e ele já não terminando de estraçalhar o que já está quebrado. Andando de maneira suave para o vento da sua veste não apagar a chama que já está... A gente não, a gente já chega com brutalidade, o cara já chega quebrado para a gente. Pessoas feridas ferem, pessoas ofendidas ofendem. A igreja, né? Para alguns falam que é um hospital, mas para mim está mais para um hospício, porque o hospital a gente trabalha com pessoa doente no corpo. A igreja, as pessoas estão doentes aqui, estão doentes na alma. Chega tudo arrebentada, fala um monte de coisa para você, e o que eu fazia? Terminava de matar, pô. Terminava de esmagar tudo. Mas você é um nada mesmo. Olha o que você fez. Você é um pum. Pá, 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 pá. A chama do cara já estava apagando, eu terminava de jogar água e jogar em cima. Faltava cortesia. Faltava cavalheirismo. Faltava essa atitude do servo de Deus que levava a justiça, mas com amor. Que não considerava ninguém um lixo humano, mas que via a dignidade da imagem de Deus em cada uma das suas criaturas que poderiam se tornar filhos de Deus. E essa atitude é altruísmo, porque o amor não busca o próprio interesse. Tende em vós, novamente, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é abnegação, é buscar satisfazer a necessidade do outro, não suas vontades, mas as suas necessidades. Foi isso que o seu pai e a sua mãe fizeram com você, né? Tem o triângulo de Maslow lá, as nossas necessidades inegociáveis, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de pertencimento, necessidade de identidade, necessidade de propósito. Nós temos que buscar satisfazer a necessidade do outro. Quando a gente for projetar uma programação, uma estrutura, como a gente pode glorificar a Deus de maneira que atenda o débil na fé, como Romanos 14, abrindo mão talvez de alguns direitos nossos, se possível, para que a gente seja edificante para os mais fracos, para os mais frágeis. É abnegação. Eu estou na minha zona de conforto, aqui tá bom para mim, tá bom para a gente aqui, tá um ambiente gostoso aqui na nossa panelinha, mas talvez se a gente fizer isso, fizer essa pequena adequação, a gente pode ser mais edificante para aquele rapaz que está chegando ali, para aquela pessoa que não está acostumado com esse ambiente, que talvez não vai entender uma ou outra expressão que a gente usa. Será que a gente pode falar a mesma coisa sem negar a essência, mas com uma forma mais adaptada? Isso é amor. Isso traz... Jesus fazia isso? Fazia. Olha como ele se comunicava. É só ver como ele se comunicava com as pessoas mais simples e com todo mundo. Então, às vezes, falta abnegação nossa, falta altruísmo na nossa comunicação, na nossa pregação, nos nossos argumentos, nas nossas aplicações, né? A gente faz uma pregação para agradar o professor de grego lá, de hebraico, para impressionar o professor de hermenêutica, quando, na verdade, a gente tinha que fazer isso para comunicar a verdade inegociável com as pessoas que não têm entendimento. O amor traz resultado no nosso ministério pastoral. E eu quero concluir esse assunto no próximo vídeo com você.